Em 1977, a humanidade enviou uma mensagem numa garrafa para o oceano cósmico. Só que não era uma garrafa de vidro, e sim um disco de cobre banhado a ouro, lançado ao espaço a bordo das naves Voyager. Essa é a história desse artefato incrível e da mensagem que ele carrega para o universo. Para pensar um instante. Que som, imagem ou música conseguiria representar toda a nossa espécie? Pois é, essa foi a pergunta gigantesca que uma equipe liderada pelo grande Carl Sagan teve que enfrentar lá nos anos 70. E a resposta que eles encontraram foi essa aqui, o disco de ouro, ou Golden Record. Foram feitos 2 discos iguaizinhos, um para cada nave Voyager. A ideia era que eles funcionassem como um oi da Terra para o cosmos, sabe? Uma verdadeira cápsula do tempo, projetada para uma civilização que, quem sabe, só vai encontrar isso daqui a bilhões de anos. E, como disse o próprio Carl Sagan, o visionário por trás de tudo, o simples ato de enviar essa mensagem já era uma declaração de esperança. Era uma aposta no futuro e na nossa capacidade de nos comunicarmos através de distâncias e tempos inimagináveis. Mas ok, como é que se constrói uma mensagem que precisa durar uma eternidade? Acontece que a engenharia por trás desse disco é tão genial quanto o conteúdo que está gravado nele. A genialidade do design está toda nos detalhes. O disco é de cobre, banhado a ouro, para se proteger da corrosão. Mas a grande sacada está na capa de alumínio, que tem uma fina camada de urânio-238. E por que isso? Porque a gente sabe exatamente o tempo de decaimento desse isótopo. Então, qualquer civilização avançada que eu encontre pode analisar a radiação e calcular há quanto tempo o disco foi lançado. É basicamente um relógio atômico embutido. Com o objeto físico pronto, veio a parte mais difícil: o que colocar nele. Um comitê liderado por Sagan passou quase um ano inteiro selecionando a dedo os sons e as imagens que representariam toda a humanidade. Imagina a responsabilidade, né? E eles tiveram que ser muito cuidadosos. Uma missão anterior, a Pioneer, tinha enviado uma placa com o desenho de um casal nu, o que deu o que falar na época. Aprendendo com essa experiência, a NASA foi mais cautelosa com a Voyager. Em vez de uma foto, eles incluíram apenas uma silhueta do casal para evitar qualquer polêmica. Então, o que finalmente foi escolhido? O resultado foi um retrato multifacetado do nosso planeta, uma verdadeira sinfonia de sons e imagens. A seleção musical é incrivelmente diversa. Vai de Bach e Beethoven a músicas folclóricas do Peru e do Azerbaijão. A escolha de Bach, aliás, não foi aleatória. Sua estrutura matemática foi vista como uma ponte universal que talvez uma inteligência alienígena pudesse compreender. Já a inclusão de Johnny B. Good do Chuck Berry foi controversa. Alguns achavam que rock era muito adolescente, mas Sagan defendeu dizendo: há muitos adolescentes no planeta. Além da música, o disco leva uma coleção de sons da Terra. A inclusão do canto das baleias foi super importante, refletindo uma consciência crescente nos anos 70 que a inteligência na Terra não era só humana. Há também saudações em 55 idiomas e talvez o mais pessoal de tudo, uma hora das ondas cerebrais de Anne Druyan, uma das diretoras do projeto, enquanto ela meditava sobre o amor e a civilização. E entre todas as saudações, uma se destaca pela simplicidade e profundidade. É a voz do Nick, o filho de 6 anos de Carl Sagan, mandando uma mensagem em nome da próxima geração. As 116 imagens a bordo são um mosaico da nossa existência. Elas mostram desde a estrutura do DNA até uma foto de pessoas comendo. A ideia era capturar não só as nossas grandes conquistas científicas, mas também os rituais simples e universais que nos definem. Ok, mas que adianta enviar um disco se ninguém souber como tocá-lo, certo? Bem, a capa do disco não é só para proteger. É um manual de instruções feito com desenhos. E isso aqui é brilhante. A capa usa física fundamental como linguagem. Um diagrama do átomo de hidrogênio dá a unidade de tempo para calcular a velocidade certa de rotação. Outros diagramas mostram como posicionar a agulha e converter os sinais em imagens. E a primeira imagem é um círculo simples, um teste de calibração universal, para garantir que eles estão vendo o nosso retrato da Terra exatamente como a gente mandou. E para eles saberem de onde veio tudo isso, a capa inclui um mapa de pulsares. Ele triangula a posição do nosso Sol em relação a 14 pulsares conhecidos. É basicamente o nosso endereço de remetente cósmico. Com a mensagem criada e selada, sua jornada épica começou. Uma jornada que vai durar muito mais tempo do que a própria civilização humana existiu até hoje. Esse slide aqui realmente coloca a escala em perspectiva.
A Voyager 1 foi lançada em 77 e só em 2013 ela entrou de fato no espaço interestelar. A sua primeira aproximação de outra estrela, a Gliese 445, não vai acontecer antes de uns 40 mil anos. Definitivamente não era uma mensagem esperando uma resposta rápida. A bordo, junto com a música e os sons, vai uma mensagem oficial do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. É um texto emocionante, que fala de paz, de esperança e da nossa frágil tentativa de sobreviver ao nosso próprio tempo. E tem um último detalhe, um toque humano que é maravilhoso. Gravado à mão na superfície do disco, quase como um segredo, está a frase: aos criadores de música, todos os mundos, todos os tempos. Uma inscrição que não era autorizada, quase foi removida, mas que resume perfeitamente o espírito do projeto. E assim, a Voyager continua sua jornada silenciosa. Ela é um eco de um momento em que uma espécie em um pequeno planeta azul olhou para as estrelas e decidiu dizer olá. E a questão que fica flutuando com ela é: o que essa saudação solitária e cheia de esperança realmente revela sobre nós?